Ela alimentou uma mulher sem abrigo do lado de fora do restaurante, perdeu o emprego por causa disso e pensou que fosse o fim. O que ela não sabia era que aquela mulher era a mãe desaparecida de um chefe da máfia, e ele não esquece dívidas, especialmente aquelas pagas com bondade. A chuva batia nas janelas do Russos como balas. Clara Martinez limpou a mesa 7 pela terceira vez, com os pés a doerem dentro dos tênis gastos. Já tinha passado 9 horas do seu turno, e a multidão da sexta-feira à noite não dava sinais de diminuir. O riso ecoava no chão de mármore. Os copos de cristal tilintavam. O cheiro de vinho caro e bifes grelhados enchia o ar. Este era o tipo de lugar onde as pessoas gastavam mais numa refeição do que Clara ganhava numa semana. Ela olhou para o relógio. 22h47. Faltava pouco mais de 1 hora para fechar. Então ela poderia ir para casa, tirar os sapatos e cair na cama. Amanhã ela faria tudo de novo. Assim era a vida. Assim era a sobrevivência em Nova York quando se tinha 26 anos, estava sozinha e a um salário perdido do desastre. Clara, a mesa 12 precisa de água. Marcos, o gerente de salão, estalou os dedos para ela como se fosse um cão. Já vai, ela respondeu, forçando um sorriso. Ao virar-se para a cozinha, um movimento perto da entrada chamou a sua atenção. Através da porta de vidro manchada pela chuva, uma figura encurvava-se contra o prédio. Uma mulher magra como um fio, vestindo um casaco que já deve ter sido azul, mas agora parecia algo retirado de uma lixeira. O rosto da mulher estava colado à janela, observando os clientes dentro do restaurante com olhos vazios. O peito de Clara apertou. Ela já tinha visto aquele olhar antes em espelhos, nos rostos das pessoas no abrigo onde era voluntária antes de aceitar este emprego. O olhar de alguém que tinha esquecido como era ter o estômago cheio. A respiração da mulher embaciava o vidro. Ela tremia tanto que Clara conseguia ver a 6 metros de distância. Clara, água. A voz de Marcos interrompeu os seus pensamentos. Ela pegou num prato e fez a sua ronda, mas os seus olhos continuavam a voltar para a porta. A mulher ainda estava lá, ficando cada vez mais molhada, o seu corpo magro a tremer. Quando Clara voltou ao posto de gasolina, tomou uma decisão. Não foi inteligente. Não era seguro para o seu emprego, mas era a coisa certa a fazer. Ela pegou um menu e caminhou até a entrada. Atrás dela, Marcos estava ocupado a bajular um cliente habitual que dava gorjetas de centenas de dólares. Ótimo. Ela teria talvez 5 minutos. Clara empurrou a porta. A chuva fria bateu em seu rosto. Senhora, disse ela suavemente. A mulher recuou, assustada. De perto, ela parecia ter 60 anos, mas provavelmente tinha 40. O seu rosto estava envelhecido como couro velho. O seu cabelo grisalho estava colado ao crânio. Mas os seus olhos, meu Deus, os seus olhos eram a coisa mais triste que Clara já tinha visto. Desculpe, sussurrou a mulher. Eu não estava. Não foi minha intenção. Gostaria de entrar? Perguntou Clara. Saia desta chuva. A mulher olhou para ela como se tivesse falado uma língua estrangeira. Não posso. Não tenho dinheiro para ela. Não se preocupe com isso. Clara abriu mais a porta. Por favor, vai apanhar pneumonia aqui fora. Por um longo momento, a mulher não se mexeu. Então, lentamente, ela entrou. Clara levou-a até uma mesa no canto, o local menos visível do restaurante. Algumas pessoas viraram a cabeça. Uma mulher com pérolas franziu o nariz. Um homem de fato sussurrou algo para a sua acompanhante e ambos sorriram maliciosamente. Clara sentiu o rosto a arder, mas continuou a andar. Sente-se, disse gentilmente. Volto já. Na cozinha, ela moveu-se rapidamente. Uma tigela de sopa minestrone, a coisa mais barata do menu, mas ainda assim quente e satisfatória. 2 pãezinhos, um copo de água. Ela pagou com as suas gorjetas, dinheiro que ela estava a poupar para a conta de luz. Não importava, a companhia de eletricidade podia esperar mais um dia. Quando ela trouxe a comida, os olhos da mulher encheram-se de lágrimas. Não consigo, ela começou a dizer. Consegue sim, disse Clara com firmeza. E vai comer. A mulher pegou na colher com as mãos trêmulas. A primeira colherada pareceu quebrar algo dentro dela. Começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto comia. Clara ficou por perto, protetora, pronta para interferir se alguém reclamasse. Foi quando ouviu os passos, afiados, irritados, rápidos. Martinez.
A voz de Marcos ecoou pela sala de jantar como um chicote. Várias conversas pararam. As cabeças se viraram. O estômago de Clara deu um salto. Marcos se aproximou furioso, o rosto roxo de raiva. Ele olhou para a mulher sem abrigo, depois para Clara, depois de volta para a mulher, como se ela fosse algo que ele tivesse raspado do sapato. "O que diabos você pensa que está fazendo?" Ele sussurrou. "Ela estava com frio", disse Clara baixinho. "Trouxeste uma sem-abrigo para o meu restaurante", disse ele, levantando a voz. Os outros clientes estavam definitivamente a observar agora. "Fazes ideia do que isso faz à nossa imagem? O que os nossos clientes pensam quando veem isso?" "Ela é um ser humano", interrompeu Clara. "Ela precisava de ajuda. Ela precisa de sair agora." Marcos agarrou a tigela de sopa. A mulher recuou, encolhendo-se. Algo se partiu dentro de Clara. Ela já tinha aguentado o suficiente de Marcos, dos clientes sarcásticos, de um mundo que tratava a bondade como um crime. "Não", disse ela. Os olhos de Marcos arregalaram-se. "Desculpa?" "Deixa-a terminar de comer, depois ela vai-se embora." "Já acabaste", disse Marcos, baixando a voz para um sussurro mortal. "Dá-me o teu avental. Estás despedida." O restaurante ficou em silêncio. Até o barulho da cozinha parecia ter parado. Clara olhou para ele. Ela devia implorar, devia pedir desculpa. Ela precisava desesperadamente deste emprego. Mas quando olhou para a mulher sem abrigo, para o seu rosto assustado, para a forma como ela tentava tornar-se invisível, Clara não conseguiu. Desamarrou o avental, dobrou-o lentamente e colocou-o na mão estendida de Marcos. "Está a cometer um erro", disse ele friamente. "Vou garantir que todos os restaurantes deste bairro saibam o seu nome. Nunca mais vai trabalhar nesta indústria." Clara não disse nada. Virou-se para a mulher que chorava novamente. "Acabe a sua sopa", disse Clara gentilmente. "Não se apresse." Então ela saiu para a chuva com o uniforme encharcado, as gorjetas da noite para trás, o futuro desmoronando. Ela não sabia que, em menos de 3 horas, um Mercedes preto iria parar neste mesmo restaurante. Ela não sabia que o homem mais perigoso de Nova York estava prestes a entrar por aquela porta à procura da mãe. E ela definitivamente não sabia que a mulher sem abrigo, a quem acabara de dar de comer, a mulher que chorava sobre uma tigela de sopa, mudaria a sua vida para sempre. A chuva estava fria. Clara começou a caminhar atrás dela. Através da janela, ela podia ver Marcos já a limpar a mesa, apagando qualquer evidência de que alguma gentileza havia acontecido ali naquela noite. Mas algumas coisas, uma vez feitas, não podem ser desfeitas. Alguns atos de graça colocam em movimento engrenagens que ninguém pode parar. Luca De Santis não entrava em pânico. Ele já havia encarado promotores federais, famílias rivais e o cano de mais armas do que ele poderia contar. Aos 34 anos, ele controlava metade dos negócios legítimos na parte baixa de Manhattan e todos os ilegítimos. As pessoas atravessavam a rua quando o viam a chegar. Mas naquela noite, dirigindo pelas ruas encharcadas pela chuva à meia-noite, o seu maxilar estava tão apertado que parecia que os dentes iam partir. A sua mãe estava desaparecida novamente. "Chefe, temos novidades", disse Tony do banco do passageiro, com o telefone colado ao ouvido. "Vini diz que uma mulher que se encaixa na descrição dela foi vista na Lexington, perto daquele lugar chique." As mãos de Luca, da Russo, apertaram o volante. Há algumas horas, por volta das 11, 3 carros cheios de seus homens o seguiam, o que era excessivo para a maioria das situações. Mas quando se tratava de Maria de Santis, Luca não se arriscava. Ela havia desaparecido há 8 meses, após a última briga deles, a pior que já haviam tido. Ele disse coisas das quais se arrependeu. Ela disse que não queria mais fazer parte dessa vida. Então, desapareceu como fumo. Ele procurou em todos os lugares, espalhou a notícia por todas as ruas, pediu favores de costa a costa, e nada. A sua mãe, que o criou sozinha após a morte do pai, que tinha 3 empregos para alimentá-lo, escolheu as ruas em vez dele. A culpa o consumia todos os dias. "Para aqui", ordenou Luca, estacionando a 1 quarteirão do Russos. A chuva tinha diminuído para uma garoa. As luzes quentes do restaurante brilhavam como um farol. Ele caminhou em direção à entrada, o seu casaco preto e a sua reputação ainda mais sombria abrindo o caminho. Os seus homens espalharam-se verificando as saídas, vigiando as esquinas. Este era o mundo deles. Controlo, observação,
Poder. Marcos, o gerente de sala, estava a trancar a porta da frente quando os viu a chegar. O seu rosto ficou pálido. Senhor Dantes, gaguejou a mexer nas chaves. Estamos fechados, mas para si. Claro. Não estou aqui para comer. A voz de Luca era fria e monótona. Você tinha uma mulher sem abrigo aqui esta noite. Onde ela está? Os olhos de Marcos se moviam nervosamente. Nesse bairro, todos sabiam quem era Luca. Todos sabiam que era preciso responder às suas perguntas rapidamente e com sinceridade. Ela estava aqui há pouco, mas agora se foi. Saiu há horas. Conte-me tudo. Marcos lambeu os lábios. Ela estava lá fora a mendigar ou algo assim. Uma das minhas empregadas, agora ex-empregada, trouxe-a para dentro. Deu-lhe de comer. Eu tratei da situação e despedi a funcionária imediatamente. Não toleramos essa mulher. Luca interrompeu. Como é que ela era? Velha, cabelos grisalhos, suja, provavelmente com problemas mentais. Tu sabes como elas são. Como é que ela era? Luca lhe aproximou-se. A sua voz não se elevou, mas a temperatura do ar pareceu baixar 10 degrees. A garganta de Marcos balançou. Magra, talvez 1,65, cabelos grisalhos, meio compridos. Ela tinha, não sei, olhos castanhos. Ela não causou problemas. Apenas comeu um pouco de sopa e foi embora. Olhos castanhos, 1,65, a idade certa. O peito de Lucas se contraiu. Para onde ela foi? Não sei, para o leste talvez. Olhe, Sr. Dantes, lamento se ela era alguém que o senhor servia e alimentava. Luca interrompeu. Qual é o nome dela? Marcos pestanejou, confuso com a pergunta. Clara Martinez, mas eu despedia. Ela violou o R. Onde é que ela mora? Eu não posso divulgar informações sobre funcionários. Luca apenas olhou para ele. Não disse uma palavra. Não se mexeu. Apenas olhou. Marcos cedeu em 5 segundos. Vou buscar o arquivo dela. Enquanto esperavam, Tony tocou no braço de Luca. Chefe, temos 3 equipas a vasculhar a área. Se ela estiver por perto, vamos encontrá-la. Luca acenou com a cabeça, mas a sua mente estava a mil. A sua mãe tinha estado ali, com fome, com frio, sozinha, enquanto ele estava sentado na sua cobertura a beber uísque. Ela estava a mendigar do lado de fora da janela de um restaurante. O fracasso o esmagou. Marcos voltou com um arquivo pessoal, as mãos a tremerem ao entregá-lo. Luca o abriu. A foto de Clara Martinez o encarava. Jovem, cabelos escuros, olhos que pareciam cansados, mas gentis. Conte-me exatamente o que aconteceu, disse Lucas baixinho. Marcos explicou toda a cena. Como Clara trouxe a mulher para dentro, alimentou-a com as suas próprias gorjetas, recusou-se a mandá-la embora mesmo quando recebeu ordens para isso e foi demitida por proteger alguém que nem conhecia. Ela foi teimosa quanto a isso, acrescentou Marcos, como se fosse uma falha de caráter. Não quis ouvir a razão. Algo mudou no peito de Luca. Essa estranha, essa empregada de mesa lutando para sobreviver numa cidade cara, tinha mostrado à sua mãe mais bondade do que ele conseguiu em 8 meses. Ela sacrificou o seu emprego, o seu rendimento, o seu futuro por uma mulher que todos os outros ignoravam como se fosse invisível. A mulher que estava aqui, disse Lucas lentamente. Ela é minha mãe. O sangue sumiu do rosto de Marcos. Você eu não, Sr. Dantes. Eu não fazia ideia. Claro que não fazia. A voz de Luca era suave, o que de alguma forma a tornava mais assustadora. Porque não se preocupou em vê-la como uma pessoa, apenas um problema a ser removido. Senhor, eu estava apenas a manter os padrões. Despediu alguém por mostrar compaixão, por alimentar uma mulher faminta. Lucas inclinou-se para perto. Compreende o que fez? Marcos estava a suar agora, apesar do frio. Vou recontratá-la imediatamente. Amanhã de manhã não fará nada. Lucas colocou o arquivo de Clara debaixo do braço. Na verdade, você terá um mês muito difícil pela frente. Inspeções sanitárias, auditorias fiscais, problemas com fornecedores. Considere isso uma lição de empatia. Ele se virou para sair, mas parou. E Marcos, se eu descobrir que você entrou em contato com Clara Martinez ou interferiu com ela de alguma forma, teremos uma conversa muito mais longa. Entendido. Marcos acenou freneticamente com a cabeça. Lá fora,
A chuva havia parado. Lucas ficou na calçada, olhando para o endereço de Clara. Ela morava no Queens, num pequeno apartamento num bairro onde as portas tinham 3 fechaduras e as janelas tinham grades. Tony, encontre a minha mãe, ele ordenou. Use todos os seus contatos. Não me importa o que vai custar. E a empregada de mesa? Lucas estudou a foto dela novamente. Clara Martinez não tinha ideia do que tinha começado. Não fazia ideia de que o seu simples ato de bondade tinha ligado o seu destino à família mais perigosa de Nova York. Ela tinha salvado a mãe dele quando ele não conseguiu, alimentou-a quando ela estava esfomeada, tratou-a com dignidade quando o mundo a tratava como lixo. Isso significava algo no mundo de Luca. Significava tudo. A empregada de mesa, disse ele baixinho, acabou de se tornar família. A chamada chegou às 6h47. Luca não tinha dormido. Passara a noite inteira a coordenar equipas de busca, a rever imagens de segurança, a verificar todos os abrigos e sopas dos pobres num raio de 16 quilômetros. O seu apartamento na cobertura parecia uma jaula. Nós a encontramos, disse Tony. Ela está segura. Luca fechou os olhos. Onde? Na igreja de Santa Anoni. Ela estava a dormir no porão. O padre Rodrigues a escondeu. Claro, a sua mãe sempre amou aquela igreja. Luca chegou lá em 15 minutos. O abrigo era um prédio de tijolos marrons no Brooklyn que Luca mantinha para situações exatamente como essa. Silencioso, seguro, fora dos registros. Quando ele entrou, a sua mãe estava sentada à mesa da cozinha, vestindo roupas limpas que alguém lhe comprara, os cabelos grisalhos ainda úmidos do banho. Ela parecia pequena, frágil, nada parecida com a mulher feroz que o criara. Mãe, disse Lucas suavemente. Maria de Santos ergueu os olhos. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. 8 meses de silêncio pairavam entre eles como uma parede. Então, o rosto dela se contorceu e ela começou a chorar. Luca la atravessou a sala em 3 passos e a puxou para os seus braços. Ela parecia ossos de pássaro, tão magra que ele teve medo de quebrá-la. Quando ela tinha ficado tão pequena? Desculpe-me. Ela soluçou em seu peito. Sinto muito, Luca. Eu estava com tanta raiva e disse coisas terríveis. Chá, eu sei, mamãe. A voz dele falhou. Eu também disse coisas terríveis. Eles ficaram abraçados por um longo tempo. Lá fora, os homens dele lhes deram privacidade. Lá dentro, o homem mais temido de Nova York chorava com a mãe. Finalmente, eles se sentaram. Lucas serviu café para ela e observou-a envolver as mãos em torno da caneca como se fosse algo precioso. Ela ainda tinha aquele hábito que ele lembrava. Dos anos em que café quente era um luxo que nem sempre podiam pagar. Por que não me ligaste? Ele perguntou. Por que nas ruas? Maria olhou para a sua chávena. Eu tinha vergonha. Depois do que eu disse, chamando o teu negócio de maligno, dizendo que eras igual aos assassinos do teu pai. Eu não sabia como me recuperar disso. Eu teria perdoado-te num piscar de olhos. Eu sei. Ela sorriu tristemente. É por isso que eu não conseguia encarar-te. Tu terias me aceitado de volta imediatamente e eu precisava disso. Não sei. Talvez para me castigar. Para provar que eu poderia sobreviver sem o teu dinheiro sujo. Luca estremeceu. Mamã, eu estava errado. Ela interrompeu. Vivendo lá fora, eu aprendi uma coisa. O mundo não é tão simples quanto eu queria que fosse. Há crueldade em todos os lugares, em pessoas vestindo ternos e pessoas usando coroas. E às vezes, seus olhos ficavam distantes. Às vezes, a bondade vem de lugares inesperados. Conte-me sobre ontem à noite, disse Luca gentilmente. O rosto de Maria suavizou-se. Estava muito frio. Eu andava há horas a tentar encontrar um lugar quente. Então vi este restaurante todo iluminado. As pessoas lá dentro comiam como se nunca tivessem conhecido a fome. Ela fez uma pausa. Eu não ia entrar, só queria olhar pela janela, lembrar-me de como era a sensação de calor. Luca cerrou os dentes, mas não disse nada. Então uma jovem saiu. Era uma empregada de mesa. Percebi pelo uniforme. E Luca, ela olhou para mim, olhou mesmo para mim, não através de mim, não além de mim, para mim. Os olhos de Maria encheram-se de lágrimas novamente. Ela perguntou se eu queria entrar. Clara, disse Luca. Sabes o nome dela. Agora sei tudo sobre ela. Maria acenou lentamente com a cabeça. Levou-me para uma mesa de canto. Trouxe-me sopa, sopa quente e fresca que eu não precisei implorar. Não precisei roubar. Ela mesma pagou. Ouvia dizer ao cozinheiro para descontar das gorjetas dela.
A voz dela falhou. Sabes o que isso significava? Alguém que provavelmente luta para pagar o aluguer, a dar-me comida do próprio bolso. Lucas sentiu algo apertar no peito. Os outros clientes ficaram a olhar. Maria continuou. Eles sussurravam. Eu podia ouvi-los a julgá-la, a julgar-me, mas ela não se importava. Ela ficou ali parada como uma guarda, garantindo que eu pudesse comer em paz. Ela olhou para o filho. Quando aquele gerente se aproximou, gritando com ela, xingando-me, ela defendeu-me. Perdeu o emprego por mim, por um estranho. Ela não sabia quem tu eras. Exatamente. Maria agarrou a mão dele. Foi isso que tornou tudo real. Ela não me ajudou porque eu tinha ligações com o poder ou com o dinheiro. Ela ajudou-me porque eu estava com fome. Porque eu era humano. Lágrimas escorriam pelas suas bochechas. Eu tinha me esquecido de como era isso. Lucas ser visto como uma pessoa. Ela deu-me isso. Lucas olhou para as mãos deles, entrelaçadas. As mãos da sua mãe estavam agora enrugadas, marcadas por meses na rua. Ele pensou em Clara Martinez no seu pequeno apartamento em Queens, provavelmente acordada naquele momento, preocupada com o aluguer, com as contas, com como sobreviveria depois de perder o emprego. Ela tinha dado dinheiro que não podia perder. Sacrificou um emprego de que precisava desesperadamente. Tudo por uma mulher que nunca mais veria. Sem amarras, sem segundas intenções, apenas bondade. No mundo de Luca, tudo tinha um preço. A lealdade era comprada. Os favores eram trocados. A confiança era uma arma. Mas Clara tinha agido fora de tudo isso. Ela tinha agido a partir de algo mais puro, algo que Luca quase tinha esquecido que existia. Preciso de lhe agradecer, disse Maria. Há alguma maneira? Eu trato disso, disse Luca baixinho. Luca, por favor, não a assustes. Ela parecia tão gentil. Ele pensou nisso, em como o seu mundo devia parecer visto de fora, a violência, o medo, a escuridão. Clara Martinez tinha entrado nessa escuridão sem saber. Ela tinha tocado a sua vida de uma forma que ninguém tinha feito em anos. Ela tinha lhe lembrado como era a bondade. Não vou assustá-la, prometeu ele. Mas, mãe, ela ajudou-te. No meu mundo, isso significa algo. Significa que ela está sob a minha proteção agora, quer ela saiba disso ou não. Maria estudou o rosto dele. Ela fez algo gentil. Luca, não transformes isso em outra coisa. Não estou a fazer isso. Ele apertou a mão dela. Estou a garantir que o mundo não a castigue por ser gentil. Há uma diferença. A mãe dele parecia querer discutir, mas o cansaço prevaleceu. Ela estava exausta há meses. Agora, finalmente segura, o corpo dela exigia descanso. Dorme, disse Luca. Conversamos mais tarde. Enquanto a colocava na cama num dos quartos da casa segura, Maria agarrou-lhe o pulso. Aquela rapariga salvou mais do que a minha vida ontem à noite, sussurrou ela. Ela salvou a minha fé de que as pessoas ainda podem ser boas. Não percas isso de vista. Luca acenou com a cabeça. Mas, ao sair do quarto e pegar no telemóvel, procurando o endereço de Clara, ele sabia que algo tinha mudado. Clara Martinez mostrou bondade para com a sua mãe quando ele não conseguiu encontrá-la. Ela protegeu Maria quando ele não pôde. Ela deu dignidade à única pessoa no mundo que ele amava mais do que a sua própria vida. No mundo de Luca Danes, dívidas como essa não ficavam por pagar. Ao meio-dia do dia seguinte, Lucas sabia tudo sobre Clara Martinez. Sentou-se no seu escritório com vista para a cidade, lendo o arquivo que o seu pessoal tinha compilado. Tony ficou por perto, à espera. Ela está limpa, chefe, disse Tony. Quero dizer, completamente limpa. Sem antecedentes criminais, nem mesmo uma multa de estacionamento. Luca folheou as páginas. Toda a vida de Clara estava ali, preto no branco. Nascida em El Paso, Texas. A mãe morreu quando ela tinha 16 anos, de cancro. O pai, Miguel Martinez, trabalhador da construção civil, criou-a sozinho depois disso. Ela conseguiu uma bolsa de estudos para a faculdade comunitária. Estudou gestão hoteleira. Então, o pai teve um derrame há 3 anos. Clara abandonou os estudos, mudou-se para Nova York em busca de melhores oportunidades de emprego e enviou dinheiro para casa todos os meses para cuidar dele. Ele estava agora num lar de idosos. As contas estavam a afogá-la. Histórico profissional? Perguntou Luca. 4 restaurantes em 3 anos. Boas referências de 3 deles.
Deixou cada um deles por um salário ligeiramente melhor. O Russos era o seu melhor emprego até ontem à noite. Tony fez uma pausa. Ela trabalha duro. O patrão aceita todos os turnos extras. Nunca liga a dizer que está doente. Lucas estudou a foto dela novamente. Nela, ela estava a sorrir, provavelmente para algum crachá de funcionária. Mas mesmo naquele sorriso, ele podia ver o cansaço, o peso que ela carregava. Ligações, amigos, não muitos. Uma colega de quarto, Jenny Chun, estudante de enfermagem. Elas dividem um quarto no Queens. Clara fica com o sofá. Tony consultou as suas notas. Alguns amigos dos seus antigos restaurantes, mas ela não sai muito. Sem namorado, sem presença nas redes sociais, exceto uma conta inativa no Facebook da faculdade. Sem rede de apoio, pensou Luca, tal como a sua mãe tinha sido. Sozinha numa cidade que devorava as pessoas. Dívidas. A expressão de Tony escureceu. Essa é a parte difícil. O lar de idosos do pai dela custa $4.000 por mês. O Medicare cobre parte, mas Clara tem de pagar $2.000 por mês. Ela tem feito malabarismos com cartões de crédito, contraindo pequenos empréstimos. Está em dia com tudo, mas por pouco. O que mais? Dívidas médicas, contas hospitalares de 2 anos atrás. Tony virou uma página. Parece que ela teve uma apendicectomia de emergência. Não tinha seguro na época. Ela tem feito pagamentos mínimos, mas... Ele parou de falar. Quanto? $18.000, antes eram 23. Ela paga $100 por mês. Luca fez as contas. A esse ritmo, ela levaria mais 15 anos para pagar tudo. 15 anos de juros acumulados, de cobranças, dessa dívida pairando sobre a sua cabeça como uma espada. Tudo porque ela adoeceu e teve a audácia de não morrer por causa disso. E o apartamento dela? Luca perguntou. Aluguel mensal. O aluguel vence em 5 dias, $1.100. Tony olhou nos seus olhos. Chefe, ela pagou a sopa da sua mãe com o dinheiro das gorjetas. Provavelmente era o dinheiro das compras. Talvez até o dinheiro do aluguer. Algo frio se instalou no peito de Luca. Clara tinha dado à sua mãe comida que não podia pagar. Tinha sacrificado o rendimento de que precisava desesperadamente. E agora não tinha emprego nenhum. Onde está ela agora? Em casa. Está lá desde que foi despedida. De acordo com a colega de quarto, ela passou a manhã toda a candidatar-se a empregos online. Tony hesitou. Chefe, o que está a pensar? Lucas levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo. A cidade movia-se como um formigueiro. Milhões de pessoas, todas a lutar para sobreviver. A maioria delas invisível para pessoas como ele. Clara Martinez tinha todos os motivos para passar pela sua mãe. Ela estava falida, cansada, mal conseguindo se manter. Mas ela parou. Ela se importou. Isso significava algo. A dívida médica, disse Luca baixinho. Quero que ela desapareça. Como você quer fazer isso? Configure um pagamento anônimo através de uma das nossas empresas de fachada. Faça aparecer, sei lá, um erro de cobrança do hospital, um programa de caridade, algo em que ela acredite. Tony assentiu, fazendo anotações. E Tony, certifique-se de que fique limpo, sem rastros que levem a mim, sem compromisso. Ela não precisa saber de onde veio. Entendido. E o aluguer dela? Luca pensou nisso. O aluguer era mais complicado. Muito óbvio. Clara faria perguntas. Ainda não. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Ele voltou-se para o arquivo. Mas quero alguém a vigiar o prédio dela. Discretamente, se alguém lhe causar problemas, quero saber imediatamente, já está feito. O Polly está a tratar disso. Ótimo. Luca folheou mais páginas. As notas da faculdade de Clara. Só excelentes até ela desistir. Cartas de recomendação de professores. Um chamou-a de extraordinariamente compassiva e dedicada. Outro disse que ela tinha o dom de fazer as pessoas sentirem-se valorizadas. A sua mãe sentiu-se valorizada na noite anterior. Talvez pela primeira vez em 8 meses. E o pai dela? Perguntou Luca. Miguel Martinez, 62 anos, paralisia parcial devido a um AVC. Ele está no lar Sunrise Senior, em El Paso. Clara liga-lhe todos os domingos. A voz de Tony suavizou-se. De acordo com a enfermeira com quem falei, ele nem sempre se lembra quem ela é, mas ela liga mesmo assim. Luca fechou o arquivo. Clara Martinez era exatamente o que parecia ser. Uma boa pessoa presa numa situação ruim. Sem segundas intenções, sem esquemas,
Apenas uma mulher tentando manter a cabeça acima da água enquanto cuidava de todos os outros. No mundo dele, pessoas assim eram devoradas vivas. Desta vez, não. Providencie o pagamento da dívida médica hoje, ordenou Luca. E Tony, pegue os registros de emprego dela na Russos. Quero ver o relatório oficial de rescisão do Marcos. A planear algo? Só estou a ser meticuloso. Depois de Tony sair, Lucas ficou sozinho com o arquivo. Pensou nas palavras da sua mãe. Ela salvou a minha fé de que as pessoas ainda podem ser boas. Não perca isso de vista. Ele não perderia, mas também não deixaria Clara sofrer por sua bondade. O mundo já punia a bondade o suficiente. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do contacto do departamento de cobranças do hospital. Pagamento processado. $18.000 pagos integralmente na conta de Clara Martinez. Enviada carta de notificação citando o Fundo de Assistência ao Paciente. Luke permitiu-se um pequeno sorriso. Não era muito. Não resolveria todos os seus problemas. Mas $18.000 de peso acabavam de sair dos seus ombros. Ela nunca saberia que tinha vindo dele. Tudo bem. Não se tratava de gratidão ou reconhecimento. Era uma questão de equilíbrio, de garantir que um ato de bondade não lhe custasse tudo. Ele olhou novamente para a cidade. Em algum lugar lá fora, Clara Martinez provavelmente estava a olhar para e-mails de rejeição, a pensar em como pagaria o aluguer do mês seguinte, carregando o peso das suas escolhas. Em breve, ela receberia uma carta. Uma pequena boa notícia em tempos difíceis. Não resolveria tudo, mas talvez, apenas talvez, a lembrasse de que a bondade ainda importava, que nem sempre era punida. Luca pegou o telefone e ligou para o seu contabilista. Havia mais trabalho a fazer. Os problemas de Clara ainda não estavam resolvidos, mas estariam. Ele garantiria isso. 3 dias depois de ser despedida, Clara recebeu uma carta do hospital. Ela abriu-a, esperando outro lembrete de pagamento. Em vez disso, ela ficou a olhar para palavras que não faziam sentido. Conta do Fundo de Assistência ao Paciente paga na totalidade. Saldo de $0. As suas mãos tremiam. Desapareceu. Assim, sem mais nem menos, Jenny. Ela chamou a sua colega de quarto. Viste isto? Jenny Chin levantou os olhos dos seus livros de enfermagem. Vi o quê? A minha dívida com o hospital. Diz que está paga. Isso é incrível. Foi o seguro do teu pai? Não, não faz sentido. Clara leu a carta 3 vezes. Um fundo do qual ela nunca tinha ouvido falar. Um programa que não existia quando ela ligou no mês passado a perguntar sobre opções de pagamento. Talvez seja um erro, disse Jenny. Sim. Clara dobrou a carta cuidadosamente. Talvez. Mas erros geralmente não favoreciam pessoas como ela. Ainda assim, ela não iria questionar. Se algum erro administrativo tivesse eliminado a sua dívida, ela aceitaria. Deus sabia que ela precisava dessa ajuda. Com um peso a menos nos ombros, ela dedicou-se à procura de emprego. Tinha o aluguer para pagar em 2 dias e a sua conta poupança tinha exatamente $387. O primeiro restaurante chamou-a para uma entrevista naquela mesma tarde. Clara vestiu as suas melhores roupas, uma saia preta e uma blusa branca que guardava para ocasiões importantes. O gerente do JEPS parecia simpático. Ele olhou para o seu currículo e acenou com a cabeça em aprovação. A sua experiência é sólida, disse ele. Precisamos de alguém que conheça bem a alta gastronomia. Quando pode começar? A esperança floresceu no peito de Clara. Amanhã mesmo, se precisar. Ótimo. Deixe-me fazer uma ligação rápida para verificar o seu último emprego. Ele entrou na sala dos fundos. Clara esperou, já imaginando o alívio de ter uma renda novamente. Ela pagaria o aluguel. Mandaria dinheiro para o pai. Voltaria aos trilhos. O gerente voltou 5 minutos depois. Todo o seu comportamento havia mudado. Sinto muito, disse ele, sem olhar nos olhos dela. A vaga já foi preenchida, mas você acabou de dizer que eu estava enganado. Afinal, não estamos a contratar. Ele devolveu o currículo dela. Boa sorte em outro lugar. Clara saiu confusa. Aquilo foi estranho, mas talvez eles realmente tivessem preenchido a vaga. Ela tentaria em outro lugar. O restaurante seguinte rejeitou a sua candidatura por e-mail em menos de 1 hora. O seguinte disse-lhe por telefone que achavam que ela não seria uma boa opção. Um quarto disse que estava a contratar, mas mudou de ideia quando ela deu Roussos como referência.
No final do dia, ela tinha se candidatado a 7 lugares e recebido 7 rejeições. No segundo dia, ela expandiu a sua pesquisa. Restaurantes, cafés, até fast food, lugares que sempre precisavam de empregados de mesa, lugares que tinham contratado os seus amigos sem experiência. Nada. O empregador anterior deu uma referência ruim. Um gerente disse-lhe sem rodeios. Disse que você não era confiável. Causava perturbações. Clara sentiu gelo nas veias. Isso não é verdade. Fui demitida por ajudar um cliente. Olha, não sei os detalhes. Só sei o que me disseram. Ele deu de ombros. Desculpe, miúda. No terceiro dia, Clara percebeu o que estava a acontecer. Marcos a colocou na lista negra. Ela sentou-se em seu pequeno apartamento, com o laptop aberto, olhando para outro e-mail de rejeição. Jenny estava em estágios clínicos. O silêncio pressionava como um peso físico. Clara abriu o site corporativo da Russo. Eles não eram apenas um restaurante. Eles pertenciam ao Prestige Dining Group, uma empresa que operava 43 restaurantes em Nova York e Nova Jersey. Ela reconheceu alguns dos nomes, lugares onde já tinha trabalhado, lugares onde se tinha candidatado esta semana. Estavam todos ligados e Marcos tinha se certificado de que todos sabiam o nome dela. O telefone tocou por um momento. A esperança acendeu-se. Talvez fosse uma das candidaturas. Sra. Martinez, fala a Riverside Management a respeito da sua renda. O estômago dela deu um salto. Só vence amanhã. Estamos a ligar para lembrá-la de que pagamentos atrasados resultam numa taxa de US$ 100. E, Sra. Martinez, dada a sua recente mudança de emprego, precisamos discutir o status do seu contrato de aluguel. O meu contrato é mensal. Eu posso pagar. Você vai pagar? A voz da mulher era fria. Temos uma lista de espera para este imóvel. Não gostaríamos de ter que substituí-la. A ligação terminou. Clara ficou sentada, telefone na mão, sentindo as paredes a fecharem-se. Ela tinha o suficiente para pagar o aluguer deste mês. Por pouco. Mas no mês seguinte, no mês depois, o seu portátil emitiu um sinal sonoro. Outro e-mail de rejeição, este de um restaurante em Brooklyn, onde ela tinha tido uma boa conversa com o proprietário. Após uma análise mais aprofundada, decidimos procurar outros candidatos. Clara fechou o portátil. Ela queria gritar, chorar, atirar alguma coisa. Em vez disso, ficou ali sentada, entorpecida. Ela tinha ajudado uma mulher faminta. Era isso, esse era o seu crime, e agora estava a ser sistematicamente punida por isso. Colocada na lista negra, impedida de trabalhar, rotulada como problemática. Era assim que o mundo funcionava. Era isso que acontecia quando se tentava fazer a coisa certa. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do lar de idosos do seu pai. Lembrete. Pagamento de outubro devido a 20 de outubro. Por favor, confirme o recebimento dos fundos. Faltam 3 dias. $2.000 que ela não tinha. Clara colocou a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez desde que a mãe morreu, ela sentiu-se verdadeiramente desesperada. Ela já tinha sido pobre antes, já tinha lutado antes, mas sempre teve opções. Sempre teve algo pelo qual lutar. Agora, todas as portas estavam a fechar-se e ela nem sequer podia contar ao pai o que estava a acontecer. Nas chamadas de domingo, ele mal se lembrava do nome dela. Como poderia explicar que estava a desapontá-lo? Talvez tenha sido um erro, sussurrou ela para o apartamento vazio. Talvez devesse ter simplesmente desviado o olhar. Mas mesmo enquanto dizia isso, sabia que não poderia ter feito isso. Aquela mulher fria, assustada e faminta, precisava de ajuda. Clara não poderia ter passado por ela, assim como não poderia ter parado de respirar. Ela fez a sua escolha e agora estava a pagar por isso. Clara levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade brilhava com luzes. Milhões de pessoas viviam suas vidas, perseguiam seus sonhos, travavam suas batalhas. A maioria delas nunca saberia o seu nome, nunca saberia que ela existia. Ela era apenas mais uma vítima numa cidade que não tinha piedade dos gentis. O seu telemóvel vibrou novamente, outra rejeição. Ela nem se deu ao trabalho de ler. O aluguer vencia amanhã. O pagamento do seu pai em 3 dias, e ela não tinha emprego, nem perspectivas, nem saída. Clara fechou os olhos e tentou lembrar-se por que tinha vindo para Nova York. Que sonho ela estava a perseguir? Parecia tão distante, tão antigo.
Agora, tudo o que ela tinha eram dívidas, medo e a amarga constatação de que a bondade tinha um preço, e ela não tinha como pagá-lo. O barulho veio às 20 horas. Clara congelou no sofá, com o portátil apoiado nos joelhos. Jenny estava no hospital para o turno da noite. Ninguém os visitava. Ninguém sabia onde eles moravam, exceto o senhorio e os cobradores de dívidas. Outro barulho, mais firme desta vez. Ela rastejou até a porta e espreitou pelo olho mágico. Um homem estava no corredor com um fato escuro e expressão impassível. Atrás dele, ela podia ver outro homem na escada. "Quem é?" ela perguntou. "Senhora Martinez, o meu patrão gostaria de falar consigo. Ele está lá embaixo." O seu coração disparou. "Sobre o quê?" "Ele vai explicar." "Por favor, é importante." Algo no tom dele, respeitoso, mas não ameaçador, fez com que ela abrisse a porta, ainda com a corrente colocada. "Não vou a lugar nenhum com estranhos." O homem acenou com a cabeça, como se esperasse por isso. "O senhor Dantes achou que você diria isso. Ele me pediu para lhe dizer que é sobre a mulher que você ajudou há 3 noites no Russos." Clara prendeu a respiração. "A mulher sem abrigo. Como alguém soube? Ele só quer lhe agradecer," continuou o homem. "5 minutos do seu tempo. É tudo." Oi, Santis. O nome despertou algo na sua memória. Ela já o tinha ouvido em algum lugar. Sussurrado em restaurantes, mencionado em artigos de notícias que ela tinha passado por alto. "Isto tem a ver com o meu despedimento?" ela perguntou. "Porque eu não processei nem nada. Não estou à procura de problemas. Não há problemas. Apenas gratidão." A expressão do homem suavizou-se ligeiramente. "A mulher a quem você deu de comer era a mãe dele." A mente de Clara ficou confusa. A mãe dele? Aquela mulher frágil e assustada era mãe de alguém. Alguém que mandava homens de fato para perseguir empregadas de mesa. Alguém poderoso. "Eu vou descer," disse ela finalmente. "Mas não vou entrar em nenhum carro. É justo?" Clara pegou o casaco com as mãos a tremer. Ela seguiu o homem escada abaixo. Muito consciente da senhora Chum, do 3B, espreitando pela porta, do senhor Rodrigues parado na varanda a olhar. Na rua, um Mercedes preto estava parado à beira do passeio. Os vizinhos estavam nas varandas, fingindo não estar a observar. Este era um bairro onde um Mercedes preto significava casamentos ou problemas, e ninguém estava vestido para um casamento. A porta traseira abriu-se. Um homem saiu. O primeiro pensamento de Clara foi que ele parecia mais jovem do que ela esperava. Talvez na casa dos 30 anos, com cabelo escuro e olhos ainda mais escuros. Ele usava um casaco caro e movia-se com o tipo de confiança que vem de nunca ter ouvido um não. O seu segundo pensamento foi que ele parecia perigoso. Não de uma forma óbvia. Ele não estava a olhar fixamente nem a fazer pose, mas havia algo nele. A maneira como as outras pessoas inconscientemente recuavam, a maneira como o próprio ar parecia mudar, gritava poder. "Senhora Martinez," a sua voz era suave, controlada. "Obrigado por ter vindo. Sou Luca de Santis." Ele estendeu a mão. Clara apertou-a automaticamente. O seu aperto era firme, mas gentil. "Sei que o meu sócio lhe disse porque estou aqui," ele continuou. "Ele disse que a mulher que ajudei era a sua mãe." Era. Algo brilhou nos olhos dele. Talvez dor. Mostrou-lhe bondade quando ela mais precisava. Queria agradecer-lhe pessoalmente. Clara olhou à sua volta. Metade do prédio estava a observar pela janela. Não precisava de vir até aqui. Podia ter ligado. Algumas coisas devem ser ditas cara a cara. Lucas observou-a cuidadosamente. "Sabe quem eu sou, menina Martinez?" Ela pensou em mentir, mas algo lhe disse que ele perceberia. Já ouviu o nome. "Está ligado." Um esboço de sorriso. Ligado é uma forma educada de dizer. A maioria das pessoas usa palavras diferentes. Ele apontou para a escadaria do prédio. "Podemos sentar-nos?" "Prometo que não vai demorar muito." Contra o seu bom senso, Clara sentou-se. Lucas sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para conversar baixinho, mas longe o suficiente para não parecer ameaçador. Os seus homens se espalharam, vigiando a rua. "A minha mãe saiu de casa há 8 meses, disse Lucas baixinho. "Nós brigamos. Ela disse algumas coisas. Eu disse algumas coisas. Então ela desapareceu. Seu maxilar se contraiu. Procurei em todos os lugares, usei todos os recursos que tenho e tenho recursos consideráveis." Clara ficou em silêncio,
sentindo que ele precisava dizer isso. Não consegui encontrá-la, minha própria mãe, e falhei em protegê-la. Ele olhou diretamente para Clara. Mas você, uma estranha trabalhando em turnos longos, mal conseguindo sobreviver. Você a viu. Você a ajudou. Você lhe deu comida com suas próprias gorjetas. Você perdeu o emprego por defendê-la. Como você sabe? Eu sei de tudo, senhora Martinez. É meu trabalho saber. Ele disse isso sem arrogância, apenas como um fato. Eu sei que Marcos colocou você na lista negra. Eu sei que você não consegue ser contratada em lugar nenhum. Eu sei que seu aluguel está atrasado e que seu pai precisa de cuidados. O medo percorreu a espinha de Clara. Você está me ameaçando? Não. A voz de Lucas suavizou. Estou agradecendo e me oferecendo para consertar o que foi quebrado. Consertar como? A lista negra pode desaparecer. Marcos pode ser encorajado a retratar suas declarações. Portas que se fecham podem se reabrir. Ele olhou nos olhos dela. Ajuda a minha mãe. Deixe-me ajudá-la. Os instintos de Clara gritavam avisos. Este homem era perigoso. Qualquer ajuda que ele oferecesse viria com condições, com dívidas, com complicações que ela não poderia suportar. Não quero o seu dinheiro, disse ela. Não estou a oferecer dinheiro. Estou a oferecer corrigir uma injustiça fazendo o quê? Ameaçando pessoas, violando leis. Clara levantou-se. Agradeço o seu agradecimento, Sr. Dantes. Mas eu ajudo as pessoas porque é certo, não porque espero retribuição. Lucas também se levantou. E Deus, ele era alto, mas não se aproximou. Você tem medo de mim? Observou ele. Sou cauteloso, inteligente. Ele tirou um cartão e entregou-lhe. Cartão grosso com letras em relevo. Apenas um número de telefone. Não estou a pedir que aceite nada esta noite, mas se precisar de ajuda, ajuda de verdade, ligue para esse número. Clara pegou o cartão. Não sei bem por quê. Eu consigo lidar com os meus próprios problemas. Tenho certeza que consegue. Você parece muito capaz. Algo caloroso surgiu em sua expressão. Mas às vezes pessoas capazes precisam de ajuda também. Não há vergonha nisso. Ele começou a caminhar em direção ao carro, depois parou. A minha mãe perguntou por si. Ela queria que eu lhe dissesse que está segura agora. Segura graças a si. Clara sentiu um nó na garganta. Fico feliz em dizer que Lucas sorriu levemente. Que a sopa foi a melhor que ela já comeu. Antes que Clara pudesse responder, ele entrou no Mercedes. A porta se fechou. O carro partiu suavemente, seguido por outros dois que ela não tinha notado. Assim, ele se foi. Clara ficou na calçada, com o cartão na mão, ciente dos olhares de todas as janelas. Amanhã todos estariam a comentar. A senhora Chum faria perguntas. O senhor Rodrigues especularia. Todo o prédio saberia que um homem como Luca de Santos tinha vindo buscá-la. Ela olhou para o cartão, apenas um número, sem nome, sem explicação. No bolso, o telemóvel vibrou. Outro e-mail de rejeição, provavelmente. Clara subiu para o apartamento, trancou a porta e sentou-se pesadamente no sofá. O cartão estava sobre a mesa de centro, inocente e perigoso ao mesmo tempo. Ela deveria jogá-lo fora, fingir que aquela noite nunca tinha acontecido, continuar lutando sozinha como sempre tinha feito. Mas, enquanto olhava para o seu laptop, para os e-mails de rejeição, para o lembrete do aluguel, para o seu saldo bancário, ela não conseguia deixar de se perguntar: e se ele realmente pudesse resolver as coisas? Quanto isso lhe custaria? E mais importante, ela estava desesperada o suficiente para descobrir. Marcos Webb adorava o seu trabalho. Ser gerente de piso no Russos significava respeito, um salário decente e o poder de deixar as pessoas desconfortáveis. Ele demitiu dezenas de empregados ao longo dos anos. Alguns mereciam, outros não. Ele nunca perdeu o sono por causa disso. Mas na quinta-feira de manhã, quando entrou no Russos, 3 inspetores municipais já estavam lá dentro. O que estava a acontecer? Marcos perguntou. É que a inspetora-chefe, uma mulher com aparência cansada e uma prancheta, mal olhou para ele. Inspeção de saúde e segurança de rotina. Tivemos uma há 3 meses. Recebemos uma reclamação. Denúncia anônima sobre violações no armazenamento de alimentos. Ela apontou para o freezer. Comece por aí. Marcos cerrou os dentes. Eles tinham acabado de passar na inspeção com louvor. Não havia violações. Isso era assédio. A inspeção durou 4 horas. Eles encontraram de tudo. Um congelador funcionando meio grau acima da temperatura ideal. Licenças vencidas que, na verdade, estavam válidas.
mas arquivadas em documentos antigos. Um coletor de gordura que precisava ser limpo 2 semanas antes do previsto. Violações que Marcos sabia que não eram realmente violações, apenas bobagens técnicas que podiam ser usadas como arma. Vamos fechar o restaurante por 48 horas, disse o inspetor, até que esses problemas sejam corrigidos. Isso é loucura. É sexta-feira. Temos reservas para 200 pessoas esta noite. Ela entregou-lhe as citações. Deviam ter mantido o equipamento em bom estado. Marcos ligou para o gerente distrital, que ligou para o chefe, que ligou para a empresa. Em 1 hora, os advogados estavam envolvidos. As violações misteriosamente resistiram ao escrutínio. Todos os detalhes técnicos eram irrefutáveis. O Russos fechou durante o fim de semana. Marcos passou o sábado a lidar com clientes irritados e executivos da empresa que o culpavam por tudo. O domingo trouxe um novo problema. O fornecedor de carne, a mesma empresa que eles usavam há 8 anos, não fez a entrega. Como assim não pode fazer a entrega? Gritou Marcos ao telefone. O sistema mostra que as suas contas foram sinalizadas. O fornecedor disse: problemas de pagamento. Não temos problemas de pagamento. Pagamos sempre em dia. Estou apenas a ler o que o sistema diz. Terá de resolver isso com a contabilidade. Marcos ligou para a contabilidade. Eles não encontraram nenhuma sinalização. Ligou de volta para o fornecedor. Agora, de repente, o armazém deles estava com problemas de inventário. Ele mudou para o fornecedor reserva. A mesma história. Então, a terceira opção. Na segunda-feira, Marcos percebeu que algo estava errado. Não era um erro acidental, era um erro deliberado. Na terça-feira, chegou o auditor, IRS. Marcos olhou para o crachá. Devia haver algum engano. A Prestige Dining Group está a ser auditada por irregularidades fiscais, disse a mulher calmamente. Precisamos de acesso aos seus registros financeiros. Todos eles. Marcos não era responsável pelos impostos. Isso era da responsabilidade da empresa. Mas ele tinha de facilitar, o que significava abrir os livros, fornecer recibos, explicar todas as transações dos últimos 3 anos. Ele ligou para o seu chefe, Jerry Chen, o diretor regional. Que diabos está a acontecer? Marcos exigiu. Não sei. Jerry parecia em pânico. O auditor disse que alguém enviou documentos anônimos para o IRS, registros bancários, relatórios de despesas, coisas que deveriam ser privadas. Que tipo de documentos? Do tipo que mostram que temos sido criativos com as nossas estratégias fiscais. A voz de Jerry baixou. Marcos, isto é mal, muito mal. Se eles encontrarem o que eu acho que vão encontrar, teremos multas. Talvez acusações criminais. Marcos sentiu o suor escorrer pela testa. Eu não fiz nada de errado. Sim, bem, você é a cara pública do nosso restaurante principal. Adivinha com quem vão falar primeiro. A linha caiu. Nos 3 dias seguintes, tudo desmoronou. A cadeia de abastecimento continuou interrompida. Os inspetores municipais apareceram novamente. Desta vez, o corpo de bombeiros e, em seguida, a segurança do prédio. Cada visita encontrou pequenas violações que, de alguma forma, exigiram grandes correções. O russo só podia abrir por um período limitado. Os clientes reclamaram. As avaliações online despencaram. A empresa começou a fazer perguntas sobre a gestão de Marcos. E durante tudo isso, Marcos sentia olhos a observá-lo. Nada óbvio, apenas a sensação de que alguém, em algum lugar, estava a orquestrar tudo isso. Na quinta-feira, exatamente 1 semana após demitir Clara, Marcos recebeu uma chamada de um número desconhecido. Alô? Silêncio. Então, uma voz masculina, calma e fria. Colocaste alguém na lista negra que não deverias ter colocado. O sangue de Marcos gelou. Quem é? Não importa. O que importa é que vais consertar isso. Ligue para todos os restaurantes da sua rede. Diga a eles que Clara Martinez era uma excelente funcionária. Diga que você cometeu um erro. Eu não. Você tem até o final do expediente de hoje. Se não o fizer, amanhã surgirão novos problemas. Acusações de fraude fiscal, violações da OSHA, talvez até auditorias de imigração à sua equipe de cozinha. Tenho a certeza de que a documentação de todos está em ordem, certo? A linha foi desligada. Marcos ficou ali parado, com o telefone a tremer na mão. Ele deveria chamar a polícia, deveria denunciar as ameaças. Mas algo lhe dizia que isso não ajudaria. Algo lhe dizia que quem estava a ligar tinha o poder de cumprir todas as ameaças. Ele pensou em Clara Martinez, na mulher sem abrigo naquela noite,
e lentamente compreendeu. Às 15 horas, Marcos tinha ligado para 15 restaurantes. O seu orgulho sufocava-o a cada palavra. Mas ele fez as chamadas. Clara Martinez, excelente trabalhadora. Erro da minha parte. Altamente recomendável. A lista negra evaporou-se como o nevoeiro da manhã. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Clara estava a preparar o almoço quando o telefone tocou. O restaurante que a rejeitou no primeiro dia. Senhora Martinez, aqui é o Juice. Abriu uma vaga. Estaria interessada em uma entrevista? Clara piscou. Eu... Vocês disseram que não estavam a contratar. A programação mudou. Pode vir amanhã? Antes que ela pudesse responder, outra chamada tocou na lanchonete do Brooklyn. Ao anoitecer, Clara tinha recebido 6 chamadas. 6 restaurantes subitamente interessados, alguns pedindo desculpas. Revimos a sua candidatura novamente. Outros diretos. Afinal, temos uma vaga? Ela sentou-se no sofá, olhando para o telefone, incrédula. Isto não tinha acontecido. Os restaurantes não ligavam de volta para candidatos rejeitados. Não nesta cidade. A menos que... Os seus olhos se voltaram para o cartão na mesa de café. Aquele que ela tinha tentado ignorar por 3 dias. Lucas Santos. Não, ela sussurrou. Ele não fez isso, mas é claro que ele fez. O timing era perfeito demais. As reviravoltas repentinas eram convenientes demais. Ele tinha feito alguma coisa. Consertado as coisas, como tinha prometido. E ela nem tinha ligado para ele. Clara pegou o cartão e o virou nas mãos. Parte dela sentia alívio. Ela poderia trabalhar novamente, poderia pagar o aluguel, poderia respirar. Mas outra parte sentia algo mais sombrio. Dívida. Ela não pediu por isso. Não queria ficar em dívida com um homem como Luca Dantes. Mas querer não importava. Ele agiu e agora as consequências viriam. No mundo dele, tudo tinha um preço. Clara só não sabia ainda qual seria o dela. O telefone tocou novamente. Outro restaurante. Outra oportunidade. Ela atendeu com as mãos trêmulas, aceitando a entrevista, fingindo ser uma candidata agradecida. Mas por dentro sentia os fios a apertar, sentia a teia a expandir-se à sua volta. Luca tinha dito que não estava a pedir nada, mas homens como ele não davam nada sem esperar algo em troca. A questão não era se ele iria receber, mas quando. Clara aceitou o emprego no Giuseppe's. Não era a sua primeira escolha. O salário era um pouco menor do que o do russo, mas eles tinham ligado primeiro, e ela precisava de rendimentos imediatamente. Iria cobrar, mas quando? Clara aceitou o emprego no Giuseppe's. Não era a sua primeira escolha. O salário era um pouco menor do que o do russo, mas eles tinham ligado primeiro, e ela precisava de renda imediatamente. 3 dias de treinamento, e ela estava de volta ao trabalho, carregando pratos e forçando sorrisos. Era bom trabalhar novamente, normal, como se talvez a sua vida estivesse voltando aos trilhos. Ela estava enganada. O primeiro sinal surgiu no seu segundo turno. Um homem na mesa 6 ficava olhando para ela. Não era o olhar assustador habitual dos clientes. Era diferente, calculado, como se ele estivesse memorizando os seus movimentos. Quando ela trouxe a conta, ele sorriu. Você é nova aqui. Comecei esta semana. Clara disse educadamente. O Juspes tem sorte em tê-la. Ele entregou-lhe um cartão de crédito. Ouvi dizer que veio do Russos. O instinto de Clara despertou. É verdade. É uma pena o que aconteceu lá. Todas aquelas inspeções, problemas de abastecimento. Azar. O seu sorriso nunca chegou aos olhos. Ou talvez não tenha sido azar. Ela processou o pagamento rapidamente com as mãos firmes, apesar do coração acelerado. Mais alguma coisa? Só uma ideia. Ele guardou o recibo no bolso. Às vezes, quando pessoas poderosas se interessam por alguém, isso atrai atenção. Deve ter cuidado, senhora Martinez. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Clara ficou paralisada, com as palavras dele a ecoarem na sua cabeça. Quando pessoas poderosas se interessam por alguém, ela tinha sido tão cuidadosa, mantido a cabeça baixa, trabalhado nos seus turnos, evitado falar sobre Luca ou aquela noite, mas, de alguma forma, as pessoas sabiam mesmo assim. A cidade tinha olhos e eles estavam a observá-la. 2 dias depois, aconteceu. Clara estava a caminhar para casa vinda do metro, a meio quarteirão do seu prédio, quando um carro cinzento elegante parou ao seu lado. Não de forma agressiva, apenas acompanhando o seu ritmo. A janela do passageiro baixou.
Um homem inclinou-se para fora. Na casa dos 40 anos, fato caro, cabelo perfeito. Parecia um banqueiro ou advogado, respeitável, perigoso. Senhora Martinez, gostaria de falar consigo. Clara continuou a andar. Não estou interessada. São só 5 minutos. Prometo que vale a pena. Eu disse que não. O carro parou. O homem saiu, bloqueando o caminho dela. De perto, ela percebeu que ele não estava sozinho. Um motorista esperava no carro, observando. Meu nome é Vincent Ross, disse ele suavemente. Eu represento certos interesses comerciais na cidade. Gostaria de lhe oferecer um cargo. O coração de Clara batia forte. Tenho um emprego, um cargo melhor com um salário melhor. US$ 20 por hora para começar. Benefícios completos, horário flexível. O seu sorriso era ensaiado. Perfeito. Tudo o que precisa fazer é responder a algumas perguntas de vez em quando. Perguntas sobre o quê? Sobre o seu amigo, o Sr. Dantes. Lá estava, a verdadeira oferta, a armadilha. Clara recuou. Ele não é meu amigo. Eu não o conheço. Não foi isso que ouvimos. Vincent aproximou-se, sem ameaças, mas persistente. Sabemos que ele foi ao seu prédio. Não, ele resolveu os seus problemas de emprego. Não, ele tem um interesse especial em si. Ele fez uma pausa. Estamos apenas curiosos para saber o porquê. Não há porquê. Ajudei alguém. Ele agradeceu-me. É isso. Se isso for verdade, então não tem nada a perder em falar conosco. Vincent tirou um cartão de visita. Não estamos a pedir que faça nada perigoso. Apenas mantenha os olhos abertos. Partilhe o que observar. Em troca, oferecemos proteção. Proteção contra o quê? Contra complicações. Os seus olhos endureceram ligeiramente. Contra tornar-se um dano colateral em jogos que não compreende. A família Dantes tem inimigos, Sr. Martinez. Pessoas que podem achar que é valiosa. Pessoas que podem tentar usá-la. A boca de Clara ficou seca. Está a ameaçar-me? Estou a oferecer-lhe uma escolha. Ele estendeu o cartão. Trabalhe conosco voluntariamente ou espere até que as circunstâncias a obriguem a agir. De qualquer forma, já está envolvida. A questão é de que lado vai escolher. Clara olhou para o cartão, olhou para o sorriso frio de Vincent, olhou para o motorista no carro, observando com olhos mortos. Todos os seus instintos gritavam perigo. Não, disse ela com firmeza. Não vou escolher nenhum lado. Sou uma empregada de mesa. Só isso. Não sei nada sobre o Sr. Dantes e não quero saber. Isso é uma pena. Vincent guardou o cartão no bolso. Devias reconsiderar. A proteção de Dantes tem limites. E Luca? Ele sorriu. Luca aborrece-se facilmente. Hoje és interessante, amanhã serás esquecida. Então ele vai cuidar de ti. Ele voltou para o carro. O carro arrancou suavemente, deixando Clara a tremer na calçada. Ela correu o último quarteirão até casa, trancou a porta e desabou contra ela. Isto era uma loucura. Ela tinha dado sopa a uma mulher sem abrigo. Era isso, um ato de bondade. E agora homens estranhos estavam a segui-la, oferecendo dinheiro por informações, falando sobre proteção e inimigos. O seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Clara quase não atendeu, mas algo a fez pegar no aparelho. Senhora Martinez, uma voz diferente desta vez. Calma, profissional. Aqui é Tony Greco. Trabalho para o Sr. Dantes. Ela prendeu a respiração. Como você... Alguém se aproximou de você há 10 minutos. Vincent Rossi. Precisamos saber exatamente o que ele disse. Clara sentiu a pele arrepiar-se. Eles estavam a observar o tempo todo. Alguém estava a observar. Como sabe disso? Nós ficamos de olho nas pessoas importantes para o Sr. Dantes. O tom de Tony sugeria que isso era óbvio. Rossi ameaçou-a. Ele ofereceu-me um emprego. Queria informações sobre Luca. O que lhe disse? Nada. Eu disse que não. Eu disse que não sabia de nada. A voz de Clara elevou-se. Eu não pedi nada disso. Eu sei. A voz de Tony suavizou-se ligeiramente. Está a ir bem, mas, Sra. Martinez, precisa de entender uma coisa. A família Ross e o Sr. Dantes têm um histórico ruim. Se eles a abordaram, significa que acham que você é importante para ele. Mas eu não acho. A percepção é a realidade neste mundo. Eles acham que você está ligada a ele. Isso faz de você um alvo. Ele fez uma pausa. O Sr. Dantes quer se encontrar com você novamente amanhã à noite. Ele explicará tudo. Não quero encontrar-me. Quero ficar sozinha.
Isso já não é uma opção. A voz de Tony demonstrava um arrependimento genuíno. Já está envolvida. Encontrar-se com o Sr. Dantes é a coisa mais segura que pode fazer agora. Ele pode protegê-la dos Rosses. Não quero a proteção dele. Não quero nada disso. Então deveria ter passado pela mãe dele naquela noite. Tony disse isso gentilmente, mas as palavras soaram como um tapa. Sinto muito, menina Martinez. Sinto mesmo, mas fez uma escolha. Agora tem de viver com as consequências. A linha ficou muda. Clara sentou-se no sofá, segurando a espuma com as mãos trêmulas. Ela queria gritar, chorar, fazer as malas e fugir para algum lugar longe onde famílias da máfia não brigavam por garçonetes. Mas ela não podia fugir. Ela tinha aluguel, responsabilidades, os cuidados do pai. Ela não podia simplesmente desaparecer. E pior, ela percebeu com horror crescente que eles a encontrariam de qualquer maneira. Homens como Luca e Vincent tinham recursos, conexões. Eles podiam encontrar qualquer pessoa em qualquer lugar. Não havia como fugir disso. Ela abriu uma porta naquela noite no Russos, alimentou uma mulher faminta, mostrou simples bondade humana, e essa porta a levou a um mundo do qual ela não podia escapar. Clara olhou para o seu reflexo na janela escura. Ela parecia a mesma de sempre, cansada, jovem, comum. Mas ela não era mais comum. Ela estava conectada, vigiada, valiosa, e amanhã teria que enfrentar Luca de Santos novamente e descobrir o que diabos isso significava. Clara não se encontrou com Luca na noite seguinte. Em vez disso, trabalhou um turno duplo, na esperança de que permanecer em público, permanecer visível, a mantivesse segura. Quando o seu turno terminou às 23 horas, Jenny ofereceu-se para ir buscar. Clara preferiu o metro. Arrependeu-se. No momento em que saiu do comboio, a sua rua estava mais escura do que o habitual. Duas luzes da rua estavam apagadas, sombras acumulavam-se entre os edifícios. A mercearia da esquina tinha fechado mais cedo. Até mesmo o grupo habitual de adolescentes que costumava ficar na escadaria estava ausente. Algo estava errado. Clara andou mais rápido, com as chaves já na mão e o spray de pimenta na outra. O seu prédio ficava lá 3 quarteirões de distância. Ela conseguiria chegar. Bastava continuar andando. Passos ecoaram atrás dela. Ela não se virou, não diminuiu o passo. Mas o seu coração começou a bater forte. Os passos acompanhavam o seu ritmo. Clara virou a esquina para a sua rua. Estava quase lá. Mais um quarteirão. Um motor de carro ligou à sua frente. O mesmo sedã cinzento de ontem saiu, bloqueando a calçada. 2 homens saíram. Clara virou-se. Os passos atrás dela materializaram-se em mais 2 homens, impedindo a sua fuga. Presa. O Sr. Martinez Vincent Rossi saiu do sedã, com as mãos nos bolsos, parecendo relaxado. Achei que poderíamos continuar a nossa conversa. A mão de Clara apertou o spray de pimenta. Afasta-te. Não vou magoar-te. Vincent sorriu, mas os seus homens aproximaram-se formando um círculo aberto. Só queremos conversar em algum lugar privado. Podemos conversar aqui mesmo. Acho que não está a entender a situação. O seu sorriso desapareceu. O Sr. Dantes não está aqui para salvá-la. Os seus homens não estão vigiando esta noite. Agora somos só nós. O sangue de Clara gelou. Eles tinham planejado isso. Esperaram até ela ficar sozinha, vulnerável. O que vocês querem? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Entre no carro. Você vai ligar para o Sr. Dantes e entregar uma mensagem para nós. Não, não é um pedido. Vincent acenou para os seus homens. Eles aproximaram-se. Clara levantou o spray de pimenta. Juro por Deus, se me tocarem, um dos homens agarrou-lhe o pulso, torcendo-o. O spray de pimenta caiu no chão. Outro homem agarrou-lhe o outro braço. Ela tentou gritar, mas uma mão tapou-lhe a boca. O terror invadiu-a. Isto era real. Isto estava realmente a acontecer. Começaram a arrastá-la em direção ao carro. Clara lutou, chutou, debateu-se, tentou morder a mão que lhe tapava a boca, mas eles eram demasiado fortes. Então, faróis. Um SUV preto dobrou a esquina rapidamente com os pneus a guinchar. Parou bruscamente a 3 metros de distância. As portas se abriram. 4 homens saíram. Clara reconheceu um deles. O homem que tinha ido ao seu apartamento. Tony, solta-a. A voz de Tony estava calma. Agora, os homens de Vincent hesitaram. A mão na boca de Clara afrouxou um pouco. Isso não é da tua conta.
disse Vincent, mas a sua confiança estava a vacilar. Tudo o que diz respeito assim a senhora Martinez diz respeito a nós. Tony deu um passo à frente. Os seus homens ficaram ao seu lado e Clara percebeu que todos tinham armas. Não estavam sacadas, mas eram visíveis. Você está no território de Dantes. Está a tocar em alguém sob a proteção de Dantes. Tem cerca de 5 segundos para soltá-la antes que isto fique feio. Você está em desvantagem numérica. Vincent tentou. Não. Tony sorriu, e foi a coisa mais fria que Clara já tinha visto. Somos apenas a primeira vaga. Como se fosse combinado, outro carro parou atrás do SUV, depois outro. Mais 6 homens saíram. A expressão de Vincent mudou de confiante para calculista. Ele estava a fazer contas. Clara percebeu que ele estava a avaliar as probabilidades, decidindo se ela valia a pena a guerra. Solte-a, ordenou ele aos seus homens. As mãos baixaram. Clara tropeçou para a frente e Tony agarrou o braço dela, puxando-a para trás dele. Cometeu um erro esta noite, disse Tony calmamente. O Sr. Dantes vai saber disto. Tudo. Ela não é sua mulher, não é sua família, disse Vincent, recuando em direção ao carro. Ela não é ninguém. Ela é alguém para ele. Isso torna-a intocável. A voz de Tony baixou para um tom perigoso. Toque-lhe novamente e não haverá negociação. Não haverá conversa. Haverá apenas consequências. Vincent cerrou os dentes, mas entrou no carro. Os seus homens seguiram-no. O sedã arrancou, seguido pelos outros veículos. No momento em que partiram, as pernas de Clara cederam. Tony apanhou-a antes que ela caísse no chão. Eu estou aqui. Você está bem. Você está segura. Eles iam para... Clara não conseguiu terminar. Seu corpo inteiro tremia, mas eles não iam. Nós estávamos aqui. Tony a ajudou a entrar no SUV. Abra a porta. Entre. Vamos levá-la para um lugar seguro. Meu apartamento não é seguro esta noite. Talvez não seja por um tempo. Ele olhou para ela com algo parecido com pena. Senhora Martinez, agora compreende. Isto não vai desaparecer. Os Rosses conhecem o seu rosto. Eles sabem onde mora. Vão tentar novamente. A mente de Clara ficou confusa. Por quê? O que eles querem de mim? Uma vantagem contra o Sr. Dantes. Eles acham que, se a controlarem, controlarão ele. A expressão de Tony era sombria. Eles não estão totalmente errados. Mas eu não significo nada para ele. Eu alimentei a mãe dele uma vez. Só isso. Não importa o que você significa. Importa o que eles acham que tu significas. Tony sentou-se ao lado dela. O SUV começou a andar. E depois desta noite, depois que ele souber que tentaram levar-te, tu vais significar muito mais. Clara colocou a cabeça entre as mãos. Isto não podia estar a acontecer. Esta não podia ser a sua vida. Mas era. Os hematomas que se formavam nos seus pulsos provavam isso. O medo que ainda corria nas suas veias provava isso. Ela tinha passado por aquela mulher sem abrigo. Estaria em casa agora, a ver televisão com a Jenny. Segura, livre. Em vez disso, ela mostrou bondade. E a bondade a levou a ser agarrada em ruas escuras, a se tornar um peão na guerra de outra pessoa. Para onde você está me levando? Ela perguntou baixinho. Para o Sr. Dantes. Ele precisa de haver. Está bem, precisa, Tony fez uma pausa. Precisa de saber o que eles fizeram. Clara olhou pela janela. A cidade passava desfocada. Algures lá fora, Vincent Rossi estava a planear o seu próximo passo. Algures, outros homens estavam a observar, a calcular, a decidir quanto ela valia. E algures, Luca de Santis estava prestes a descobrir que alguém tinha tentado magoar algo que ele reivindicava como seu. Clara não sabia muito sobre a máfia, mas sabia o suficiente para entender que homens como Luca não perdoavam ameaças ao que era seu. Sangue responderia com sangue. Violência seria respondida com violência. E ela, a gentil e comum Clara Martinez, que só queria ajudar as pessoas, seria a razão para isso. O SUV dirigia pela noite, levando-a para uma conversa que ela não estava pronta para ter com um homem com quem não podia se dar ao luxo de se envolver. Mas a escolha havia saído do prédio 3 noites atrás, junto com seu avental e sua antiga vida. Agora havia apenas sobrevivência, apenas proteção, apenas Luca. Quer ela quisesse ou não, o abrigo estava silencioso quando chegaram.
Clara foi levada para uma pequena sala de estar com móveis confortáveis e iluminação aconchegante. Nada parecido com o espaço frio e austero que ela imaginava. Tony trouxe-lhe chá, que ela não bebeu, e depois deixou-a sozinha. Ela ficou sentada ali por 20 minutos, com hematomas escurecendo nos pulsos, revivendo o ataque repetidamente. Quando a porta se abriu, Luca entrou sozinho. Ninguém mais, apenas ele, parecendo mais exausto do que ela jamais tinha visto um homem parecer. A gravata estava solta, o cabelo normalmente perfeito ligeiramente despenteado. Mas os olhos dele, os seus olhos ardiam com algo frio e furioso. Ele olhou primeiro para os seus pulsos, para as contusões, depois para o seu rosto. Eles magoaram-na em mais algum lugar? A sua voz estava cuidadosamente controlada. Não. Eles agarraram-me, mas os seus homens chegaram antes que Clara engasgasse. Antes que qualquer outra coisa acontecesse, Luca acenou lentamente com a cabeça. Sentou-se à sua frente, não muito perto, dando-lhe espaço. Por um longo momento não disse nada. Apenas olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sinto muito, ele finalmente disse. Clara não esperava por isso. Por quê? Por colocá-la em perigo, por não prever que os Rosses agiriam tão rapidamente. O seu maxilar se contraiu por ser a razão pela qual você está sentada aqui com hematomas, em vez de estar segura em sua casa. Não, não é culpa tua. É sim. Luca inclinou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. No momento em que entrei naquele restaurante à procura da minha mãe, no momento em que descobri o que fizeste por ela, tornei-te visível. Coloquei-te no centro das atenções sem a tua permissão. E esta noite pagaste o preço. Clara cruzou os braços à volta do corpo. O que acontece agora? Agora vou garantir que isso nunca mais aconteça. Algo sombrio passou pelo seu rosto. Os Rosses vão entender que tocar em ti significa guerra. Eles vão recuar. E depois? Passo o resto da minha vida com guarda-costas a vigiar-me. Talvez ele tenha olhado nos olhos dela. Ou aceitas o que estou prestes a oferecer-te? Clara ficou tensa. Eu disse que não quero. Deixa-me terminar. Luca levantou a mão. Por favor. Depois desta noite mereces ouvir isto. Ela acenou com a cabeça cansada. Lucas levantou-se e caminhou até a janela. Quando a minha mãe me contou sobre ti, sobre o que fizeste, não foi apenas a sopa. Foi como a trataste, como se ela fosse importante, como se fosse humana, não invisível. Ele virou-se. Sabes como isso é raro? Ver alguém a sofrer e realmente parar. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas a maioria não faz. A maioria passa por ela, desvia o olhar, convence-se de que não é problema seu. A sua voz suavizou-se. Tu não fizeste isso. Sacrificaste o teu emprego, o teu rendimento, o teu futuro por uma estranha. Clara não disse nada. O que poderia ela dizer? A minha mãe não sorria assim há anos. Luca continuou. Ela disse-me que a sopa estava boa, mas o que a fez chorar foi ser vista. Você deu-lhe dignidade quando todos os outros lhe deram repulsa. Ele voltou para a sua cadeira e sentou-se. Tenho pensado nisso, no que isso significa, e percebi uma coisa. Ele olhou diretamente para ela. Você não deve ser punida por ter um bom coração. Você deve ter o poder de usá-lo. Não entendo. Quero financiar uma rede comunitária de alimentação, cozinhas por toda a cidade onde pessoas, sem abrigo, em dificuldades, qualquer pessoa que precise, possam obter refeições quentes. Não caridade, não esmolas, mas comida de verdade servida com respeito. Os seus olhos fixaram-se nos dela. E quero que seja você a gerir isso. Clara olhou fixamente. O quê? Você tem controle total. Orçamento, locais, contratações, tudo. Vou financiá-la completamente através dos meus negócios legítimos. Sem dinheiro sujo, sem condições. Ele inclinou-se para a frente. Não se trata de eu ser teu dono, Clara. Trata-se de deixar-te fazer o que já queres fazer. Ajudar as pessoas, mas com recursos que realmente fazem a diferença. Sou empregada de mesa. Não sei gerir. Tu sabes o que as pessoas famintas precisam porque já passaste por isso. Tu entendes a dignidade porque a deste à minha mãe quando mais ninguém o fez. A voz de Luca estava sincera agora, quase suplicante. Vou dar-te conselheiros, gerentes, todo o apoio que precisares. Mas a visão, o coração que vem de ti,
A mente de Clara criou uma rede alimentar que alimenta pessoas em toda a cidade com financiamento real, apoio real. Era tudo com que ela sonhava quando era voluntária em abrigos, mas nunca imaginou que pudesse realmente fazer. Por que eu? Sussurrou ela. Porque provaste que te importas. Porque perdeste tudo por uma tigela de sopa, o que significa que lutarás com unhas e dentes quando tiveres recursos reais a apoiar-te. Ele fez uma pausa. E porque a minha mãe me pediu. A tua mãe, ela está comigo agora, segura, sob proteção federal. Ela disse-me que o que lhe deste, aquele momento de bondade, salvou mais do que o seu corpo. Salvou a sua fé de que ainda existem pessoas boas. A voz de Luca falhou ligeiramente. Ela quer que deis isso a outras pessoas. Não piedade, não caridade, mas uma conexão humana real. Uma refeição de cada vez. Lágrimas queimavam os olhos de Clara. Ela alimentou uma mulher. Uma. E agora? Não sei se consigo fazer isso, ela admitiu. Acho que consegues. Acho que és exatamente a pessoa que deveria fazer isso. Luca tirou uma pasta e colocou-a sobre a mesa entre eles. Esta é uma proposta. Locais, orçamento, cronograma. Dê uma olhada. Pense nisso. Mas, Clara, ele olhou nos olhos dela. Isto não é pagamento. Não é obrigação. Isto sou eu a dar-lhe as ferramentas para fazer o que você já está disposta a sacrificar tudo para fazer. Clara olhou para a pasta, para as marcas nos seus pulsos, para este homem perigoso e poderoso, oferecendo-lhe algo que realmente importava. Se eu disser que sim, disse ela lentamente, isso significa que faço parte do seu mundo? Parte de tudo isto? Significa que está sob a minha proteção. Mas o trabalho, a rede de alimentação, isso é seu. Limpo, legal, algo de que você pode se orgulhar. Ele se levantou. Pense durante a noite. Leia a proposta. Amanhã, quando estiver pronta, ligue-me. Ele caminhou até a porta, depois parou. A minha mãe está perguntando por você. Ela gostaria de conhecê-la adequadamente. Obrigada, ele olhou para trás. Ela é a única pessoa que eu realmente respeito, Clara. E ela respeita você. Isso significa algo no meu mundo. Significa tudo. Depois que ele saiu, Clara ficou sozinha com a pasta. Suas mãos tremiam ao abri-la. Dentro havia projetos para 5 cozinhas pela cidade, orçamentos que a deixaram boquiaberta, centenas de milhares de dólares, desenhos arquitetônicos, propostas de contratação de pessoal, uma declaração de missão escrita pela mão de outra pessoa, mas que de alguma forma capturava exatamente o que ela teria dito. Alimentar os famintos com dignidade. Ver os invisíveis. Lembrar as pessoas que elas são importantes. Clara fechou os olhos. Pensou naquela noite fria, na mulher a tremer do lado de fora da janela, na escolha que a tinha levado até ali. Ela tinha perdido o emprego naquela noite, perdido a sua segurança, quase perdido a sua liberdade. Mas talvez, apenas talvez, tivesse encontrado algo maior, um propósito, uma maneira de transformar um ato de bondade em milhares. Se fosse corajosa o suficiente para aceitar, Clara passou 5 dias a pensar nisso. 5 dias a ler e reler a proposta. 5 dias acordada à noite, imaginando as cozinhas, as pessoas que poderiam alimentar, a diferença que poderiam fazer. 5 dias a convencer-se a aceitar, depois a recusar, depois a aceitar novamente. Ela era uma empregada de mesa, uma desistente, alguém que mal conseguia manter a sua própria vida em ordem. Como poderia ela gerir algo tão grande? Mas cada vez que decidia dizer não, lembrava-se do rosto daquela mulher, da gratidão nos seus olhos, da forma como comer aquela sopa a tinha feito chorar. Se Clara podia fazer isso por uma pessoa, o que poderia fazer por centenas? Milhares. No 6º dia, alguém bateu à porta do seu apartamento. Clara espreitou pelo óculo da porta e congelou. Maria de Santos estava sozinha no corredor, vestindo um vestido azul simples e parecendo nada com a mulher daquela noite chuvosa. Ela tinha engordado. O cabelo estava limpo e penteado, mas os olhos, aqueles mesmos olhos tristes eram inconfundíveis. Clara abriu a porta. Emir de Santos. Por favor, chame-me Maria. A mulher mais velha sorriu. Posso entrar? Clara afastou-se subitamente envergonhada pelo pequeno apartamento, pelo sofá em que dormia, pelos pratos na pia. Mas Maria não pareceu notar.
Ela olhou em volta com a apreciação de alguém que dormia nas ruas. Tem uma casa adorável, disse Maria. Pequena, mas cheia de calor. Posso ver isso. Sentaram-se. Clara fez café, com as mãos nervosas. Queria ver-te, disse Maria, para te agradecer como deve ser. Cara a cara, ela estendeu a mão e pegou na mão de Clara. O que fizeste por mim naquela noite, não precisavas de fazer. Tinhas todos os motivos para não fazer. Não podia simplesmente deixar-te lá. A maioria das pessoas deixa. A maioria das pessoas deixou. Os olhos de Maria brilharam. Eu era invisível, Clara. Durante 8 meses, vivi nessas ruas e era invisível. As pessoas olhavam através de mim como se eu fosse vidro, como se eu não existisse. Lamento que isso te tenha acontecido. Não peças desculpa. Orgulha-te. Maria apertou-lhe a mão. Porque me viste. Você deu-me sopa. Sim, mas mais do que isso, você deu-me a prova de que a bondade ainda existe, que as pessoas ainda se importam com estranhos. Clara sentiu as lágrimas a brotarem. Perdi o meu emprego. Eu sei. E lamento mais do que consigo expressar. Maria fez uma pausa. Mas Luca contou-me sobre a sua oferta. O Food Network. Não sei se consigo fazer isso, Clara admitiu. Não tenho qualificações. Nunca administrei nada. E se eu falhar? Maria riu baixinho. Sabe o que me qualificou para criar o meu filho sozinha depois que o pai dele morreu? Nada. Eu tinha 23 anos, estava falida, apavorada. Mas fiz isso mesmo assim porque ele precisava de mim. Ela olhou para Clara intensamente. Não estão a pedir que seja perfeita. Estão a pedir que se importe. E você já provou que sabe fazer isso. Mas isto é diferente, isto é grande, importante. Então torna-o ainda maior. A voz de Maria ficou mais forte. Tu deste-me sopa. Agora quero que deis esperança a outras pessoas. Milhares de outras pessoas. Pessoas como eu, que estavam com frio, com fome, esquecidas. Podes lembrá-las de que elas são importantes. Clara enxugou os olhos. E se eu estragar tudo? Então tu consertas. É isso que pessoas como nós fazem. Nós sobrevivemos. Nós nos adaptamos. Nós seguimos em frente. Maria sorriu. Além disso, você não estará sozinha. Luca irá apoiá-la. Eu irei apoiá-la. Você terá equipes, recursos, tudo o que precisar. Por que ele se importa tanto? Era apenas sopa. Nunca foi apenas sopa. A voz de Maria suavizou-se. Era dignidade quando eu não tinha nenhuma. Era a prova de que a minha vida ainda tinha valor. E para o meu filho, que passou 8 meses à minha procura, que se culpava por me ter perdido, era a prova de que ainda existem pessoas boas neste mundo difícil. Ela fez uma pausa. Salvaste a minha vida, Clara. Talvez não medicamente, mas em todos os aspectos que importam. Deixe-nos ajudá-la a salvar outras pessoas. Clara olhou para esta mulher que tinha passado pelo inferno e saído mais forte. Que tinha perdido tudo e encontrado o seu caminho de volta. Que não estava a pedir, mas a encorajá-la a dar este salto impossível. Acha mesmo que consigo fazer isto? Clara sussurrou. Eu sei que consegue, porque já o fez por mim. Com nada além de bondade e coragem, Maria levantou-se e puxou Clara com ela. A questão não é se consegues, é se vais fazer. Clara ligou para Luca naquela tarde. Vou fazer isso, disse ela. Vou dirigir a Food Network. Ela ouviu-o suspirar. Não te vais arrepender. Eu já me arrependo, mas vou fazer mesmo assim. Ele riu e foi o som mais genuíno que ela já tinha ouvido dele. Essa é a atitude certa. As 2 semanas seguintes foram uma loucura. A equipa de Lucas chegou como um exército profissional. Advogados, contabilistas, corretores imobiliários, todos trabalhando para tornar a Food Network realidade. Mas eles não assumiram o controle. Eles deram apoio. Todas as decisões passavam primeiro por Clara. Localização da primeira cozinha. Clara escolheu East Harlem, onde a necessidade era maior. Opções de menu. Clara insistiu em comida de verdade. Carne assada, legumes frescos, pão caseiro. Nada institucional, nada que parecesse caridade. Isto é para pessoas que merecem melhor, disse ela ao arquiteto. Faça com que seja acolhedor, caloroso, como a cozinha de alguém, não uma cafetaria. Ela entrevistou pessoalmente os funcionários, cozinheiros, garçons, coordenadores. Ela procurava pessoas que entendessem o que significava lutar,
que não julgassem, que pudessem ver além das circunstâncias e enxergassem os seres humanos por trás delas. Eu já fui sem abrigo, admitiu uma candidata. Isso é um problema? É ótimo, disse Clara, e contratou-a na hora. Durante tudo isso, Clara permaneceu ela mesma. Recusou o escritório luxuoso que Luca ofereceu, preferindo trabalhar num pequeno espaço na primeira cozinha. Usava jeans e sapatos confortáveis, não ternos. Aprendeu os nomes. Todas as pessoas que entravam por aquelas portas eram cumprimentadas pelo nome, se já tivessem estado lá antes. Maria visitava-a frequentemente, oferecendo conselhos, partilhando refeições com os hóspedes. Ela e Clara formaram uma ligação que surpreendeu ambas. Duas mulheres de mundos diferentes, ligadas por uma noite fria e uma tigela de sopa. Estás a ir muito bem, disse Maria uma tarde, observando Clara servir o almoço. Melhor do que eu imaginava. Clara sorriu, cansada, mas feliz. Estou a aprender a cometer erros. Isso chama-se crescimento. Maria tocou-lhe no braço. Estou orgulhosa de ti. Essas palavras significavam mais do que qualquer elogio dos executivos da Lucas. Mais do que a cobertura mediática elogiosa que começava a aparecer. Mais do que as folhas de cálculo orçamentais que mostravam que estavam abaixo do custo. A Clara estava a fazer isto. Realmente fazendo isso. Alimentando pessoas. Dando-lhes dignidade. Fazendo a diferença. Ela ainda estava com medo, ainda incerta, ainda esperando o momento em que falharia espetacularmente. Mas por enquanto, por esses momentos preciosos em que pessoas famintas se sentavam para comer refeições quentes e sorrisos genuínos, ela estava exatamente onde precisava estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, uma tigela de sopa de cada vez. Na manhã da grande inauguração, Clara não conseguia comer. Ela ficou em frente ao espelho, ajustando o vestido azul simples que Maria a ajudara a escolher. Nada chamativo, nada caro, apenas profissional o suficiente para as câmaras, mas ainda assim ela mesma. Estás perfeita, disse Jenny da porta. Não acredito que isto está a acontecer. Clara também não acreditava. 3 semanas antes, ela tinha sido demitida por alimentar uma mulher sem abrigo. Hoje, ela estava a inaugurar a primeira unidade da Hope Kitchen, uma rede de alimentação que acabaria por se espalhar por toda a cidade. Fora da loja do East Harlem, a rua já estava lotada. Carrinhas de reportagem se alinhavam na quadra. Repórteres testavam microfones. Vizinhos se aglomeravam na calçada, curiosos e animados. Alguém havia pendurado luzes. Outra pessoa trouxera flores. O prédio em si estava lindo. Exterior de tijolos aconchegantes, grandes janelas mostrando a cozinha reluzente por dentro. Uma placa pintada à mão acima da porta. Hope Kitchen, onde todos pertencem. Clara chegou 1 hora antes da cerimônia. Lá dentro, a sua equipa, composta por 12 pessoas que ela própria contratou, fazia os preparativos finais. O cheiro de pão fresco enchia o ar. A sopa fervia em fogões industriais. Tudo estava pronto. Clara. Maria apareceu radiante com um vestido cinzento. Ela abraçou Clara. Hoje é o grande dia. Estou apavorada. Clara admitiu. Ótimo. Isso significa que te importas. Maria sorriu. Liga-me. Há alguém aqui para te ver. No escritório dos fundos, Lucas estava parado olhando para as fotos emolduradas que Clara havia pendurado nas paredes. Fotos de pessoas que a cozinha já havia servido durante a semana de pré-inauguração. Rostos sorridentes durante as refeições. Dignidade restaurada, um prato de cada vez. Foste tu que fizeste isso, disse ele baixinho. Construíste algo real, algo que importa. Tu financiaste, rebateu Clara. Dinheiro é fácil. Visão é rara. Ele virou-se para ela. Está pronta para o circo lá fora? Não, mas vou fazer mesmo assim. Ele sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que ela só tinha visto algumas vezes. A minha mãe ficaria orgulhosa. Eu estou orgulhoso. Antes que Clara pudesse responder, Tony apareceu na porta. Está na hora, chefe. A cerimônia foi realizada na calçada. Um pequeno palco tinha sido montado. Uma fita vermelha estendia-se pela entrada. Clara ficou entre Luca e Maria, de frente para um mar de câmaras e rostos curiosos. A multidão era maior do que ela imaginava. Vizinhos, imprensa, políticos locais, mas também... Clara sentiu um nó na garganta. Pessoas que ela reconhecia, moradores de rua do bairro, pessoas que tinham comido na Hope Kitchen durante os testes.
Eles ficaram atrás, observando. É por eles, ela lembrou a si mesma. Isto é por eles, uma vereadora falou primeiro, sobre iniciativas comunitárias e parcerias público-privadas. Palavras que pouco significavam para Clara, mas pareciam satisfazer as câmaras. Então Lucas se aproximou do microfone. A multidão se calou imediatamente. Mesmo as pessoas que não conheciam seu rosto sabiam de sua presença. Ele chamava-lhe atenção da mesma forma que o sol dominava o céu. Inevitável, inegável. Há 3 semanas, Luca começou, com a sua voz a ecoar facilmente. Alguém nesta cidade fez algo simples, algo que deveria ser comum, mas que se tornou extraordinário. Ela alimentou uma mulher faminta, deu-lhe sopa e pão, e o mais importante, dignidade. Ele fez uma pausa olhando para Clara. Essa mulher era a minha mãe, e a pessoa que a ajudou foi Clara Martinez. As câmaras dispararam, os repórteres inclinaram-se para a frente. Isso era notícia. Luca De Santis, empresário conhecido com supostas conexões, reconhecendo publicamente uma história pessoal. Clara não sabia quem era a minha mãe. Não sabia que ajudá-la custaria a Clara o emprego, o rendimento, a segurança. A voz de Luca endureceu ligeiramente. Ela ajudou porque era o certo a fazer, porque alguém estava a sofrer e ela não podia ignorar. Ele apontou para o edifício atrás deles. A Hope Kitchen existe por causa desse momento. Porque Clara provou que a bondade ainda importa na cidade. Que ver as pessoas realmente vê-las pode mudar tudo. Ele olhou diretamente para Clara. Ela não é apenas a diretora desta rede, ela é família. E esta cozinha representa o que a família deve ser. Um lugar onde ninguém é invisível. Onde todos merecem um lugar à mesa. A multidão aplaudiu. Maria chorava. Clara sentiu as suas próprias lágrimas a brotar. Luca recuou, oferecendo o microfone a Clara. Ela pegou-o com as mãos trêmulas, olhou para todos aqueles rostos, para as câmaras que transmitiriam isso por toda a cidade, para os sem-abrigo no fundo que tinham vindo ver se aquele lugar era real. Sou apenas uma empregada de mesa, disse ela simplesmente. Não tenho discursos elaborados preparados, mas sei como é lutar, preocupar-se com o aluguer e as contas. E se vai conseguir sobreviver mais um mês, engoliu em seco. E sei como é sentir-se invisível. Os seus olhos encontraram Maria, que acenou com a cabeça em sinal de encorajamento. A Hope Kitchen não é caridade, é comunidade. Todos os que entrarem por estas portas serão tratados com respeito, alimentados com carinho, vistos como seres humanos importantes. A voz de Clara ficou mais forte, porque é isso que todos nós merecemos. É isso que aquela mulher merecia há 3 semanas, quando lhe dei sopa. É isso que todos merecem todos os dias. Ela olhou para o edifício, para a sua equipa visível através das janelas, pronta para servir. Então, venham comer conosco, conversar conosco. Façam parte de algo que diz que ainda nos preocupamos uns com os outros nesta cidade. Clara sorriu entre lágrimas, uma refeição de cada vez. Os aplausos foram estrondosos. Maria entregou a Clara a tesoura. Juntas, Clara, Luca e Maria cortaram a fita. Ela caiu e as portas se abriram. As pessoas entraram em massa. Os repórteres seguiram com as câmaras a filmar. Mas Clara reparou nos sem-abrigo que entraram por último, hesitantes, verificando se aquilo era mesmo para eles. Ela foi pessoalmente ter com eles. Bem-vindo à Hope Kitchen, disse ela a um senhor mais velho que reconheceu do bairro. Quer almoçar? Os olhos dele encheram-se de lágrimas. A sério? A sério? Vamos lá. Enquanto o conduzia para dentro, enquanto a sua equipa começava a servir as refeições, enquanto os repórteres entrevistavam Maria, enquanto Luca observava do canto com algo parecido com orgulho, Clara sentiu. Ela tinha sido despedida por alimentar uma mulher, perdido tudo por uma tigela de sopa. Mas aquela sopa a tinha levado até aquele momento. Àquele lugar onde centenas seriam alimentadas, onde a dignidade seria servida junto com cada refeição, onde a bondade tinha construído algo que duraria mais do que todas elas. Clara olhou para Maria do outro lado da cozinha lotada. A mulher mais velha sorriu, com um agradecimento nos lábios. Não, pensou Clara. Obrigada por teres estado com frio naquela noite. Por teres sido corajosa o suficiente para aceitar ajuda. Por me teres levado até aqui. Ela virou-se para servir outro prato, outra pessoa, outro momento de conexão.
Uma tigela de sopa tinha mudado tudo, e isso era apenas o começo.